Olá, eu sou a Mariana e quero te dar as boas-vindas ao Bastidores do Intercâmbio, esse podcast onde a gente conversa com integrantes ou pessoas que têm alguma relação com a comunidade brasileira aqui em Melbourne, no estado de Vitória e na Austrália. Essas pessoas contam um pouco das suas trajetórias pessoais e profissionais aqui no país, são histórias inspiradoras. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Alba Chiliaktin, tá certo? Absolutamente. A Alba, ela é a fundadora e diretora da Brisa, Associação Brasileira aqui no estado de Vitória, e também tem uma organização voltada para mulheres imigrantes e refugiadas aqui no estado de Vitória, né, Correto. Alba? Qual o nome da organização? Multicultural Women Victoria. E você tem toda uma história de vida aqui na Austrália, porque você veio para cá muitos anos atrás, em 1988. Então você já viu muitas mudanças aqui, voltadas até para a comunidade brasileira aqui em Melbourne, aqui na Austrália. Seja bem-vinda em primeiro lugar, é um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada. Bom, vamos começar do começo da sua relação com a Austrália, Alba. Você veio, como eu falei, em 1988. Por quê? Porque você veio parar aqui do outro lado do mundo, numa época em que eu acho que talvez pouco se falasse da Austrália no Brasil. Enfim, não sei qual era o seu conhecimento sobre o país naquela época. Como é que tudo aconteceu? Olha, acho que a não ser a história de que tinha 10 homens para cada mulher aqui na Austrália, pouco se ouvia falar da Austrália. A trajetória foi, eu já estava de saída no Brasil para estudar numa cidade que se chama Helsingør, na Suécia. Eu tinha uma bolsa de estudo lá por 3 meses. Aí eu conheci o meu esposo, que nasceu no Brasil, em um albergue da juventude, lá em Buenos Aires. E foi aí que ele me disse, em termos da possibilidade do país. Na época eu já era um profissional, era uma profissional na área de gestão de suprimentos. E ele falou assim, olha, vai ter muita possibilidade lá na Austrália, porque você não passa lá. Porque você não dá uma passadinha lá. Uma passadinha lá. Então eu vim em janeiro de 88, gostei muito do país, bem diferente do que é hoje, bem menos cosmopolito do que o cosmopolitano, né, do que é hoje, principalmente o centro da cidade, que era praticamente morto num domingo. Você veio direto para Melbourne? Direto para Melbourne, eu sempre morou vivi aqui. em Melbourne. E na época que eu vim para Melbourne não existia Melbourne Central, não existia o lado de cada cidade. O Southgate foi a primeira coisa que abriu e mais importante, que era difícil de acostumar, a ideia de que você pode sentar e bater um papo fora do local. Então, de Graves Lane, que hoje todo mundo senta, bate um papo, isso não existia. Que é porque... uma ruelazinha, né? Exato, ali no centro da cidade, ali perto da restaurantezinhos. Brisa. Mas mesmo o hábito de ter mesas na calçada, isso não existia. Isso começou a aparecer quando o Southgate foi criado, que era o outro lado. Era muito pouco essa área de cá. Quais foram suas primeiras impressões de Melbourne, da Austrália? Uma das coisas que você observa, principalmente se você não mora no centro da cidade ou uma área com mais população, é como a noite era quieto. Ainda é, né? Um pouco. Ainda é. Fora do centro da cidade? Fora do centro da cidade é uma imensidão com pouca gente. E aquilo era muito interessante, você andar, às vezes, pela calçada e não ver praticamente ninguém. Ainda é no subúrbio, mas hoje o subúrbio também é bem diferente. Eram aquelas casas com blocos imensos, com quintal, sem muro. Que ainda tem muito Que ainda também. tem muito e continua existindo. Então, era diferente, na época éramos, acho que uns 500, 600 brasileiros aqui em Melbourne. Uau. Então, quando você escutava uma pessoa falar português, Era você, um oi, tudo bem? acontecimento. Era um acontecimento. Hoje, eu ando pela cidade ali no centro, você escuta português, é uma coisa bem normal. mais comum. Você sabe quantos brasileiros, mais ou menos, a gente tem em Melbourne hoje? É. Eu sei que na Austrália são cerca de 50 mil, 50 mais ou menos, mil, né? Aqui em Melbourne, no último censo, tinha 6 mil, incluindo os estudantes.
a população residente está na média de 4.500, talvez mais, porque já se passaram muitos anos desde o último censo. Sydney continua a ser a população maior. Mas Queensland a população de brasileiros em Queensland está aumentando. Está aumentando. Né? Na época, no último censo, Sydney era 15 mil, 15 mil, e Queensland era 9 mil. E isso é a questão do clima. O sul é bem mais frio. Os brasileiros não são muito chegados nesse clima daqui. É verdade, Os brasileiros vão mais para as áreas quentes, com mais opções de praias. Enfim, Melbourne não é esse lugar. Temos praias, mas o clima aqui é frio na maior parte do ano. Na maior parte do ano, muita gente não adoro. Se acostuma. Você gosta. Eu adoro. Bom, como foi a sua adaptação depois que você chegou, então, Alba? Principalmente com relação à sua profissão, porque aqui, né, no Bastidores do Intercâmbio, a gente ouve muitas pessoas falando como elas se desenvolveram nas suas profissões aqui na Austrália, validaram, né, muita gente tem que passar pelo processo de validar o diploma, enfim, reconhecer a profissão e tudo mais. E você tem anos aí de profissão na área que você já tinha experiência, que você lá falou, no Brasil, né? Sim. Que é gestão de suprimentos. Compras e gestão de suprimentos. E você trabalhou com isso por muitos anos aqui, né? A vida inteira aqui. Como foi para você ingressar nessa área, enfim, se desenvolver? Olha, eu já vim com um inglês relativamente bom, porque eu já trabalhava na área, a gente negociava já contratos ou pedidos com companhias da Europa e dos Estados Unidos também. Então, quando eu vim, o processo foi muito rápido de uma certa forma, porque era por relacionamento. Praticamente, uma vez que eu fiz a decisão de ficar, a gente foi no departamento de imigração, conversou com o oficial na época. Ele olhou para mim e falou assim: olha, você pode começar a procurar trabalho que eu vou te emitir o visto. E o visto permanente? O visto permanente. Então, foram 4 semanas, foi me dado um visto de trabalho. Com 4 semanas eu consegui um visto de trabalho. Naquela época não existia esse visto de estudante. E com 6 meses eu consegui o meu visto de residência. Uma vez que você tem o visto de trabalho, você já pode procurar o trabalho. E eu comecei no escritório de uma companhia que trabalhava com resources, fazendo reconciliação de contas das diversas filiais que tinha. Com 3 meses eu consegui entrar na minha área. Eu acho que nesse ponto a importância de você ter o apoio de quem estava aqui, que era o meu esposo, que ele falou assim: você consegue. Aí ele aplicou para um trabalho, eu consegui trabalhar numa companhia de distribuição, onde eu comecei a trabalhar na área as a shipping officer, que está dentro da minha área. Eu resolvi voltar para a escola também. O RMIT tinha colocado o primeiro diploma na área de compras. O RMIT, que é uma universidade, exatamente, que oferece uma também universidade. Cursos profissionalizantes, né? Além de exatamente. Bacharelado e mestrado. Sim. E foi o primeiro curso da época que se chamava um diploma em compras, que depois, 2 anos depois, ele virou um mestrado na área de gestão de suprimentos e logística. Então, nessa época, eu achei importante de voltar para a escola para entender o mercado. E eu gosto de enfatizar isso porque, apesar da experiência que eu tinha, existe todo um mercado local que você precisa de entender como estudante. Existe uma linguagem desse mercado que é desconhecida para quem está chegando. Exatamente. E além da linguagem, é interessante você ter falado isso, porque eu ouço isso de muitas pessoas, né? E quando elas estudam naquela área, que elas já têm formação e às vezes até anos de experiência já, elas aprendem vocabulário e elas aprendem as diferenças, né? Tem áreas que são muito diferentes no Brasil e na Austrália. Então, isso realmente adiciona às pessoas. Adiciona. Né? E na época, porque não existia, eu sou bem antiga, então não existia essa questão do curso online, era todo contato. Então, através de contato, você conhece pessoas na indústria. E isso é fundamental porque também é uma rede de contatos que você começa a ampliar dentro da sua profissão. Na época, a Ford estava dando dinheiro para esse curso e eu resolvi sair. Eu fui para uma entrevista num outro trabalho e encontrei o meu professor, professor Badfei. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu fui para a entrevista de trabalho. Você não me falou que você estava tentando mudar de trabalho. A Ford está procurando pessoas. E foi
o primeiro trabalho numa empresa de grande porte Uhum. que eu tive aqui na Austrália. E naquela época, a Ford tinha um parque industrial muito grande. E eu fui trabalhar na área de compras indiretas. E daí foi toda uma transição para outras empresas de grande porte também, como a Qantas. Uhum. Depois eu fui para o banco, fui trabalhar num banco, sempre na área de compras. E essa foi uma decisão minha de você pode entrar numa companhia e crescer verticalmente, ou você pode criar a sua própria marca e trabalhar horizontalmente, conhecendo os diversos segmentos do mercado. Então, Interessante isso. e isso é uma opção muito grande em termos de carreira, porque dentro de uma companhia você é moldado, dentro da indústria você tem é algo bem mais amplo. Uhum. Você tem a amplitude de entender, como no meu caso, como era compras numa empresa de manufatura de carros, como é compras dentro de uma linha aérea, como é compras num banco, como é compras numa empresa como a Visi, como é compras na Philip Morris e eventualmente eu cheguei no governo, no governo de Vitória, onde eu trabalhei para o setor de saúde. Caramba, muita coisa diferente, né? Muita Isso coisa só adicionou ao diferente. seu currículo, né? Absolutamente, absolutamente. E isso te ajuda profissionalmente, uma parte interessante, uma vez que cada compras é algo que você está impondo regras para uma pessoa, você vai ter que negociar. Se eles faziam compras anteriormente, ele vem para uma parte central. E 2 coisas, no passado, quando eu comecei a estudar, às vezes as pessoas falaram: "Todo mundo sabe comprar, Hum. por que você está estudando compras?". E, muito tempo depois, quando eu trabalhava para a empresa de transporte, onde um questionamento veio para mim, falando assim: "O que que você sabe de trabalhar em trilho de trem, de baixo chama bogie, o que fica aquela parte de rodinhas que tem Hum. debaixo de um trem. O que que você sabe disso? Você nunca trabalhou nessa indústria". Eu falei assim: "Você está certo, eu só conheço o avião, porque eu trabalhava em negociação de trem de pouso de avião". Aí ele falou: "Oh". Então toda essa experiência, ela te ajuda até mesmo a você articular a Sim, sua experiência com pessoas que às vezes duvidam da sua sim. capacidade profissional. E na minha cabeça, compras é compras, ele sempre foi um Uhum. processo. Então você também pensar essa parte do que eu falei da questão do branding, da sua marca, ela é extremamente importante, porque apesar de Melbourne ser grande, o mercado é pequeno. De Uhum. indústria, nós só temos 7% de indústria. Então, de uma certa forma, você vai ser conhecida no mercado e o seu nome é algo importante para você velar. E eu sempre tive essa filosofia de que o meu comprometimento, é claro, comprometo com a minha empresa, mas eu tinha um comprometimento com a minha carreira, Sim. E você acha que isso é importante em qualquer área? qualquer área. Isso de a pessoa saber se vender, digamos assim, e de se preocupar Absolutamente. com o desenvolvimento dela mesma, né, não só dentro de uma empresa, Não só dentro de mas uma empresa, porque a empresa vai mudar. Eu sim. eu estava na Ford quando teve reorganização de pessoal, que eles mandaram muita gente embora. Na Uhum. época eles queriam pessoas graduadas, então eu fiquei lá. Então você vê ciclos da Uhum. empresa e se você se posiciona no mercado com a sua marca, que é a sua competência, você consegue trabalhar. Nunca me faltou trabalho, nem na Uhum. época de recessão, nunca me faltou. Como está essa área hoje? Se alguém que está nos assistindo, nos ouvindo, já atua nessa área ou tem interesse, como é que está hoje isso aqui em Melbourne, na Austrália? Nossa, essa área ela se fez, hoje ela se chama gestão de suprimentos. Ela se fez muito mais importante. Por quê? Se na época tinha muita compras e tudo era individualizado, hoje você tem toda essa plataforma, online, onde toda essa parte de distribuição, ela está lá. E o que pouca gente conhecia, a sua própria roupa, Hum. tem todo um processo que senta atrás, que alguém encomendou o tecido, que alguém comprou um serviço de imprimir alguma coisa nesse tecido, que alguém fez, provavelmente
na China ou em qualquer lugar, Uhum. que trouxe para cá, que veio o transporte. Então, ela hoje ela é muito mais conhecida, muito mais importante do que antigamente, porque ela é uma área que gera receita para a empresa. Se você vende um produto e o produto te custa muito caro, você tem que achar formas de reduzir esse custo. Uhum. Então, ela hoje, muito mais do que as pessoas imaginavam, até mesmo na época quando veio as plataformas online de compra, vai acabar com o comprador. Hoje ele é muito mais sofisticado. As pessoas que estão, você vê muitos os cargos de Chief Procurement Officer, Senior Manager, tem muito mais do que antigamente. Hoje aqui no Bastidores do Intercâmbio a gente está conversando com a Alba Chiliatkin, que é a diretora da Brisa, Associação Brasileira aqui no estado de Vitória, e também é presidente da Multicultural Women Victoria, uma organização voltada para mulheres imigrantes e refugiadas aqui no estado. A Alba ainda vai falar um pouco dessas duas organizações aqui para a gente. Mas para concluir essa parte de, né, carreira, trajetória profissional, eu queria que você deixasse uma dica para quem está pensando em vir para a Austrália ou quem já está aqui e quer se Sim. desenvolver na carreira. O que é fundamental para que uma pessoa se desenvolva numa carreira específica aqui? Você falou do inglês, que você já tinha quando Sim. chegou aqui. Acredito que seja o principal ponto, ou talvez o primeiro passo, Absolutamente, né? absolutamente. Mas o que você acha que é mais importante? Olha, eu volto ao inglês, porque eu sei que ele é perdido. Existe toda uma sofisticação de conversa em termos de trabalhos sênios. E se você pensar assim, você pode ser, vamos supor, uma jornalista super gabaritada lá no Brasil. Se você chega aqui com zero de inglês, como você vai se vender? Uhum. A sua comunicação, ela é fundamental numa empresa. Não só a comunicação por escrito, mas a forma com que você conversa, não necessariamente só a sua gramática. Existe toda uma forma de conversar dentro de um sistema britânico, quase que algo indireto. E então, para as pessoas, para mim, fundamental as pessoas investirem no inglês, investirem em comunicação e na sua capacidade de apresentar. Porque como que você vai se vender numa empresa, numa entrevista, se você não tem inglês? Principalmente se você fala errado. Hum. Porque a pessoa, e sendo uma pessoa que entrevistou diversos funcionários, eu posso te falar, o seu ouvido começa a prestar atenção em erros, em vez do contexto do que a pessoa está tentando vender. É claro que tem áreas que são diferentes. Se você é um artista gráfico, você vai se provar. Uhum. Mas quando eu entrevistava as pessoas, eu imaginava como que aquela pessoa ia se apresentar dentro do meu apartamento perante um board, para poder apresentar uma justificativa de compras. Então, se você não tem inglês, e eu falo isso para todas as pessoas, não deixe o inglês, Uhum. ok? Sacrifique um pouco da questão do dinheiro para você focar no inglês, até mesmo porque quando você está conversando com o australiano e você consegue ser eloquente, as pessoas, oh, uau, ok? Elas vão te olhar de forma diferente. Uhum. Bom, falando um pouco agora do empoderamento da mulher, que eu acho que esse é um tema que a gente vai tocar aqui, vai falar bastante sobre isso Sim, hoje sim. aqui. O fato de você ter começado, se inserido na sua carreira aqui na Austrália, né, começado sua vida profissional aqui e se desenvolvido na sua área, isso te trouxe um empoderamento enquanto mulher imigrante, até pela sua independência financeira, enfim, vários aspectos, eu acredito, né? É, absolutamente. E quando eu lembro a época que eu comecei em 88 numa indústria de carro, não era comum para ter mulheres dentro da área de compras. E eventualmente você começa a ganhar essa força interna onde você pensa, primeiro, questão de empoderamento, sem uma independência financeira você não é igual. Uhum. E essa para mim ela é fundamental para diversas coisas. Por quê?
você tem a capacidade de decisão, você tem a capacidade de planejar e você tem aquele sentimento de que eu sou uma pessoa, eu posso existir com essa pessoa que está do lado, que é ótimo. Eu sou casada até hoje, mas eu posso existir sozinha. E isso é um nível de conforto interno que te dá. O meu relacionamento poderia não ter dado certo, como acontece muitas vezes aqui. Deu certo, que ótimo, eu construí uma vida Uhum. inteira e foi uma coisa fantástica para minha experiência. Mas se não tivesse dado certo, toda essa parte da independência financeira faria uma diferença muito grande. E hoje, trabalhando, esse trabalho voluntariado, eu vejo esse problema. E tudo é financeiro, porque tudo que você precisa de construir, ele vai depender dessa independência financeira. Sim, porque o governo e as organizações até auxiliam, né? E a gente vai falar disso aqui hoje, que é Claro, muito importante extremamente, que principalmente mulheres em situação de violência de doméstica, por violência exemplo, doméstica, sim. elas podem receber o apoio de É, organizações, do governo, enfim, mas a independência financeira ela dá um pouco mais de liberdade, com exato. certeza, né? Para quem quer sair de uma situação É. E até difícil. mesmo a liberdade de não chegar no ponto onde você Uhum, tem que sair de uma situação sob um processo de estresse muito grande, de trauma, uhum. porque isso causa trauma também. Então, se você tem essa independência e essa confiança de falar, eu vou sair, eu não vou deixar chegar ao ponto onde por dentro eu estou massacrada, porque isso vai te atrapalhar depois, com toda a ajuda que o governo te dá. Você tem que entrar num processo de reconstrução de si próprio. Vamos falar da Brisa, porque a Brisa também tem uma relação com as mulheres, Sim, né? sim, A Brisa surgiu em 2002 a partir de um estudo voltado para mulheres imigrantes, foi isso? exatamente. Eu acho que foi em 2001, uma professora brasileira lá do Sul, a Hum, Alcione Leite, ela veio para cá para fazer um estudo da saúde mental de mulheres brasileiras. Então ela reuniu um grupo de, acho que era mais de 25 mulheres, e entrevistou cada uma para ver como estava a saúde mental. Eu não cheguei no final em termos de ver o documento que ela aham. fez, mas ela era doutora, né, nesse sentido de filosofia. E foi nessa época que ela falou: vocês, como comunidade, não têm uma identidade. Porque se você pensar que quando você é só um grupo disperso, então assim, você precisa de criar uma associação. E só uma correção, eu não fui a fundadora, Ah, existiram diversas pessoas hum. nesse processo que quando a Alcione sugeriu, ok, vamos fazer a associação. Mas você fez parte desse grupo, Desse então foi um grupo grupo de pessoas que fundou a Brisa, é isso? fundou Tá. exatamente, nós tivemos nossa primeira presidente, que era a Marian, e diversas pessoas que ainda estão hoje, algumas já não estão mais aqui conosco, onde a gente formou em 2002 a associação, Uhum. e em 2003 nós fizemos o primeiro festival em Federation Square. O festival brasileiro atraiu Brasileiro, mais do que 20.000 pessoas que nesse festival. legal. Com comida, música, o quê? Comida, música, a maioria das bandas nem tão, acho que o Carlos Ferreira estava lá. Não, o Edival Hum. fez a capoeira dele, que todo mundo achou O aquela coisa Mestre Val, maravilhosa, o né? Mestre Val. É. Então, assim, foi a primeira vez onde houve um evento brasileiro de grande porte dentro do Federation Square. Isso foi uma sugestão do Jairo, foi o apoio do próprio Federation Square, que estava começando na época. Ah, é? Eles não tinham, pelo amor de Deus, eu te ajudo, vem aqui e faz alguma A coisa. Federation Square, gente, é uma praça Uma no praça. centro da cidade, em frente à Flinders Street Station, que é a estação de trem mais tradicional de Melbourne. Federation Exato. Square fica na frente, é uma praça onde acontecem muitos Exato, eventos, manifestações, eventos culturais, tem um telão lá, eles exato. exibem quando está acontecendo o Australian Open, que é o aberto de O tênis, soccer, é eles exibido tiveram lá. exibido muito esporte quando a Austrália está participando, eles Então é fazem. um lugar assim icônico na cidade, né? É A gente pode icônico. dizer que é um lugar muito importante aqui na cidade de Melbourne, no centro de Melbourne. É. E o festival foi lá então, que legal. Festival, e nós fizemos, acho que 4 festivais, 3 ou 4 festivais lá. E ele era exatamente isso, para mostrar a cultura brasileira.
E naquela época a SBS nos ajudou também, e foi SBS Rádio, né? Foi toda essa parte para fazer. Nós tivemos jornais para tentar mostrar a cultura brasileira. Aí Uhum. depois o Federation Square ficou caríssimo. Hoje é É um ponto. para fazer um festival são mais de US$ 100.000 que você precisa para Hum. alugar aquele espaço. Mas na época era exatamente isso. Está aqui o espaço para você, vem fazer. E te mostra algumas coisas eram bem mais fáceis, Sim, hoje são sim, mais difíceis e vice-versa. sim. Como a questão do estudante. Na época que eu vi, não havia esse programa de estudante. Você não podia Uhum, trabalhar de jeito nenhum. uhum. Aí ele foi criado, mas as oportunidades também eram diferentes, inclusive oportunidades para mulher. Mudou, o foco da Brisa nesse período todo, nesses anos todos, né? Mais de 20 anos, 23 anos agora, né? É. Os objetivos da Brisa no início e agora, os objetivos e o que a Brisa faz, a Brisa oferece. Inclusive, você pode primeiro, por favor, falar sobre isso. O que, né? Quais são os É, objetivos da Brisa? O que a Brisa é para os brasileiros aqui em Melbourne, né? Porque tem vários programas diferentes. A isso, Brisa atua em várias frentes diferentes. exato. Desde eventos como a festa junina, que aconteceu recentemente, que já é uma tradição, quanto aulas de português, Isso. apoio a brasileiros que precisam de apoio nos mais diversos Em diversas setores, áreas, enfim. né? O objetivo da associação sempre foi de informar, que a gente continua, ter o escritório, temos escritório lá no centro da cidade, que também é dentro de uma organização sem fins lucrativos que se chama Ross House, que ele é um prédio que foi deixado só para organizações sem Uhum. fins lucrativos. Então, existe informação no centro da cidade, existe a parte cultural de eventos, existe a interação que nós temos com o governo. Existe o programa de mulheres que foi criado e que depois ficou muito mais fácil eu fazer uma colaboração com essa organização que eu também voluntario. Uhum. E depois as aulas de português vieram depois de novo. Você está trazendo a nossa cultura através do idioma para uma população que tem interesse em aprender português, que são parceiros Uhum. das nossas mulheres ou dos nossos homens, são filhos também que os pais querem aprender português. E recentemente, em 2017, nós criamos o programa mais novo, que é o que a gente chama de Aging Well and Living Well, que Hum. inicialmente nós fizemos o programa para as pessoas que já eram adultos mais velhos, e agora a gente está fazendo isso para as pessoas de qualquer idade que vêm para cá. Por quê? Depois da experiência de conhecer em 37 anos, conhecemos as histórias de muitas pessoas. E com essas histórias você vê o que as pessoas sabem, o que as pessoas deveriam saber e o Uhum. que elas não sabem. Que aí vem todo esse apoio que existe de governo em diversas idades, seja para mãe, seja para filhos, seja para mulheres, seja também para as pessoas, os adultos mais velhos. Uhum. Então, existe a evolução também dessa parte do governo que oferece. E existe também um conhecimento, por exemplo, que nós temos que o brasileiro não tem. Por exemplo, todas as prefeituras locais têm um programa de conexão muito bom. Só que para a gente Centros é comunitários, centros né? Tem muitas comunitários, atividades e muitas muita atividades, coisa. e a gente cresceu nesse ambiente de que prefeitura para coletar lixo, Uhum. ou ou para coletar imposto. Hum. Aqui não, a prefeitura é algo diferente. Ela é para oferecer, por exemplo, se você é uma mãe recente, a prefeitura te dá todo o apoio para você encontrar outras mães na área e compartilhar isso. A mesma coisa de idade. Se você quer fazer um Tai Chi, se juntar aos grupos, e isso tudo está na área local. Uma das coisas que eu trabalhei eu voluntariando para o City of Port Phillip, eu falei, hoje a gente tem toda a tradução das páginas em português, porque nós temos um contingente Uhum. brasileiro dentro da prefeitura de Port Phillip. Então, Uhum. se hoje você selecionar português, está lá. Darabin também tem, existem outros councils ou prefeituras que já estão colocando. Então, olhe o site, até o próprio departamento de imigração.
Ele nos contatou e fala assim: dá um apoio para a gente, me fala se as Uhum, traduções que uhum. você tem. Então, essa interação que a Brisa criou é parte do conhecimento. E esse conhecimento que a gente tem se faz com presença, participando das atividades que eles têm, dos convites que eles te mandam, para você entender mais o que o governo faz. E aí os brasileiros chegam até vocês, pessoas que fazem projetos independentes, por exemplo. Eu sei que tem um projeto muito interessante da Letícia, eu não lembro agora o sobrenome dela, de contação de histórias em português para Sim, sim, crianças sim, na sim. Na biblioteca biblioteca de Porto de Filho, Porto Filho, não exatamente. é? Eu estive lá uma vez, enfim, já conversei com a Letícia também. Tem brasileiros desenvolvendo vários projetos, né? Como Exatamente. a Brisa fica em contato com essas pessoas? Como é essa integração? É, Ou a interação que vocês têm com a comunidade brasileira e até com pessoas que se destacam na comunidade, que sim, desenvolvem sim. projetos, enfim. Nós tivemos, por exemplo, a Amy, ela trabalha muito, ela é uma de origem japonesa, casada com um brasileiro, Hum, e ela, nem sei se é japonesa ou chinesa, e ela tem um projeto onde ela trabalha muito com essa cultura, a questão de música, ela é música e ela fez mestrado, então as pessoas entram em contato com a uhum. gente. A Letícia, que também é uma vizinha, a minha vizinha, a gente fala muito em termos de onde que ela quer levar essa Sim. contação de história. Em termos, tentamos projeto. O que que a Brisa faz? A festa junina, ela é uma angariação de fundos para pagar o escritório, tudo aqui tem que ser organizado, você tem que Sim. ter seguro, e para financiar alguns projetos onde as pessoas vêm para a gente e falam: eu tenho esse projeto, você Uhum. pode ou me ajudar a começar esse projeto com um tipo de funding, ou me ajudar a conseguir um grant do governo, que é a nossa Sim. especialidade. Nós Uhum. conhecemos muito essas verbas de governo e muito trabalhar. O Lofto Forró, eles chegaram para mim: Alba, isso que a gente quer fazer, quer divulgar a cultura brasileira, e esse é o nosso projeto. Você me ajudaria a conseguir uma verba dentro da parte de governo local. Então, tudo isso a gente faz. A associação, de uma certa forma, é isso para a gente fazer. O que a gente não faz é você chegar para mim: Alba, eu tenho essa ideia fantástica, ok? Para você fazer. É. Porque eu tenho alguns projetos da Brisa que eu sou muito próxima de fazer, por exemplo, a festa junina é algo importante para nós, que o Davi é uma pessoa que me ajuda a fazer toda essa parte, ele é do nosso board também. O projeto os adultos mais velhos, ele é importante para mim, Uhum. porque ele exige um conhecimento extremamente importante para uma população que já entra num processo de vulnerabilidade. A questão das mulheres ou mães que a gente já apoiou um projeto de ter um tipo de kindergarten, mas se você não tem uma pessoa que quer: "Eu vou tomar conta desse Sim. projeto, eu vou fazer", fica difícil para eu apoiar, porque eu tenho a minha vida Sim, também. O sim. meu trabalho é 100% voluntário. Uhum. Então, E de todos os envolvidos na Brisa, todos os né? envolvidos Uhum. na Brisa, com exceção dos professores de português, Sim. todas as pessoas que se envolvem, o nosso trabalho é voluntário, inclusive a gestão e a gestão financeira. Todas as pessoas, a Adel, que faz o nosso trabalho de mídia, o Eduardo, que faz o nosso trabalho de finança, o Davi, que faz o trabalho de eventos, o Thales, que faz o trabalho de tipo RH. Então, tudo isso é um trabalho voluntariado. E sem esse voluntariado fica impossível uma organização sem fins lucrativos existir. Sim. E o apoio aos brasileiros, diretamente às pessoas, aos indivíduos, como é que isso acontece? Porque tem vários projetos, né? Vocês oferecem apoio para quem está precisando, quem está numa situação difícil, enfim. Exato. Vocês têm essa relação com o CAPA, né? Que oferece o apoio Exatamente. psicológico, tem psicólogos que falam Exatamente. português que atendem, né, falantes de Exatamente. português aqui em Melbourne, enfim. De que forma vocês oferecem apoio aos indivíduos da comunidade Exato. brasileira? Então a pessoa entra em contato com a Brisa. A nossa parte é simplesmente de conectar com as pessoas com algum serviço ou tipo de apoio.
A gente tem um relacionamento com o Capa. Eu conheço o David desde 1990, muito antes do Capa ser fundado. Então, eu conheço o trabalho dele. Ele sempre apoiou a associação, não só as pessoas que a gente pede, mas até no processo de você também dar apoio para alguém, você entra dentro de uma parte que você às vezes precisa de briefing. E o Capa sempre foi lá para a gente, Alba, você precisa de algum debriefing. E o Davi, quando toda essa questão da necessidade do bem-estar mental, ele é a pessoa que, se existe uma coisa que é traumática, ele é a pessoa que eu vou ligar e falar, eu preciso da sua ajuda. E ele está sempre lá do outro lado do telefone. Então, quando a pessoa vem, é exatamente isso. O que você precisa? É de um advogado? É um advogado que você precisa? Ou, no caso de pessoas que vieram para mim e falaram assim, Alba, isso aqui é um absurdo, a pessoa que está me alugando o imóvel está fazendo isso comigo, então me ajuda, e até a escrever, que é o que eu aprendi dentro desses 30 anos de trabalho aqui, como escrever uma carta, como colocar pressão, foi parte do que eu aprendi do meu trabalho, e como pesquisar as áreas do governo que possam ajudar essa pessoa, ou áreas sem fins lucrativos. O Brotherhood of St. Lawrence, por exemplo, ele é uma organização sem fins lucrativos que também dá apoio. Red Cross também dá apoio. Okay? O que a gente não faz até mesmo de falar assim, olha, eu vou lá distribuir comida para alguém. Não é o que a Brisa faz, mas eu te falo que o Oz Harvest, você pode ir lá e você pode achar te dar o maior apoio de todos os lugares. Na época de Covid, por exemplo, e tinha pessoas que estavam no Brasil, tinham 150 pessoas no Brasil, que eu estou com metade da minha vida aí, convidei o Departamento de Imigração, convidei o próprio pessoas de Sydney, pessoas de Brisbane, para falar, vamos conversar para bater esse papo. Então, para mim, o que nós somos é um ponto de conexão. Sim. Eu não tenho psicólogos lá dentro, mas eu tenho o Capa. Eu não tenho advogados, mas eu conheço advogados aqui dentro da área de família que pode nos dar. E muitas vezes eu tenho pessoas que não são necessariamente da associação, mas pessoas com quem eu conectei, que se eu ligar e falar assim, olha, o que você acha disso? Eles vão falar, conversa com fulano. Ou isso é o que a pessoa precisa de fazer. Dessa conexão dentro e fora. E muitas pessoas aqui também tem essa coisa, essa questão de se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Acaba que a comunidade brasileira se une, né? A gente vê nos grupos de Facebook de brasileiros na Austrália, quando alguém está precisando de alguma coisa, né? Quando tem essas arrecadação online para algum objetivo, né? Para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, as pessoas realmente ajudam, né? Se preocupam, vão lá, enfim, se unem. Agora, com relação às mulheres, Alba, porque você também, né, tá à frente da Multicultural Women Victoria, que é voltada para mulheres imigrantes, refugiadas, e aí de várias nacionalidades, acredito que seja interessante também para você. De várias religiões. De várias religiões, nesse sentido, porque, né, a Brisa é voltada para brasileiros, falantes de português, principalmente brasileiros, mas essa outra organização é voltada para mulheres de várias nacionalidades. A Austrália é muito multicultural. Como é que é esse trabalho, né? Porque a Brisa também deve oferecer muito apoio às mulheres brasileiras imigrantes. E aí, como é que é esse trabalho na Multicultural Women Victoria? Existem diversos programas lá, e a razão de me juntar à Multicultural Women Victoria na época, que foi em 2010, é exatamente isso. Tem todo um processo de verbas que o governo dá de vez em quando para organizações sem fins lucrativos. Quando você está colaborando com outra organização, você tem muito mais capacidade de fazer. Apesar de sermos 4.500, 5.000 pessoas aqui dentro, brasileiras, é pequeno. Só de estudante asiático vem 1 milhão para cá. A nossa comunidade comparada com outras comunidades, né, de outras nacionalidades é realmente pequena. E mesmo a própria diáspora africana também. Então, é algo difícil quando você é minoria. Então, você tem que trabalhar com outras organizações. Por isso, tudo que você vai fazer, que você quer fazer só você mesmo, fica muito mais difícil. Não só pela questão de você tem muita coisa para fazer. Dentro de um processo voluntário, você tem que trabalhar com outras pessoas. Então, lá a gente tinha diversos programas. O programa de advocacy,
que ele é você falar dentro de organizações em prol de outras pessoas, de outras comunidades. Há programas que muitas vezes já se aproximaram da gente, ok, dá para você distribuir isso, comunicar com a sua comunidade, ok, está aqui uma verba para você fazer isso em inglês, em português, desculpa, e em diversos idiomas. Muitas vezes a gente faz coisas para a FECA, né? Federation of Ethnic Communities, programas onde a gente quer a forma de você se comunicar com a sua comunidade é diferente do que uma tradução perfeita. Uhum. Ok? Então a gente fez isso during Covid, a gente fez isso com relação a outros programas que o governo tem para a gente conectar com essas pessoas. E tem, é claro, toda essa questão de gênero. Nós fizemos um trabalho de conscientização da questão do que é a violência familiar, que hoje é muito mais do que era considerado antigamente. Ok? O próprio controle coercivo é algo extremamente importante. Dentro de lá é exatamente o que acontece com relação a trabalho. Uma das nossas diretoras, ela era líder sindical. Então, quando eu entro, uma pessoa fala, eu estou tendo esse problema, Jane, isso aqui, o que que é isso? Ela sabe exatamente onde está a legislação hoje. E, é claro, dentro da questão de violência doméstica, por exemplo, nós temos os contatos com todas as organizações. Então, eu estou sempre participando de conferências, seminários e conhecendo as organizações que dão apoio. O que a gente trabalha também dentro dessa organização, quando você vem para cá e você se conectou com o que a gente chama de mainstream, que é você está no trabalho, está pagando imposto, você tem conexões, você é treinado, mas existe uma população que é invisível, é quem fica dentro de casa. Exatamente. Porque essa população não se conecta. E quando essa população não se conecta, você está vivendo num mundo que não é real, não é o mundo que você está vivendo aqui. Então, nós trabalhamos muito, nós organizamos, nós temos diversos grupos onde as pessoas se encontram para cozinhar, para bater papo, ok? Ou se a gente quer entregar uma mensagem específica, se a gente quer fazer um treinamento nessa área, nessa própria área de My Age, que é onde a gente conversa com as pessoas, ou uma área que é onde a gente quer passar informação com relação a um programa de saúde que o governo tem, ou se é saúde mental, ou mesmo a questão do racismo, onde a gente quer conversar com as pessoas. O que eu vi na transição de uma comunidade específica e uma comunidade de diversas culturas, você tem uma visão mais ampla dos problemas que a gente tem, como eles são pequenos, com relação a outras pessoas, de pessoas que, por exemplo, você parece europeia, eu pareço europeia. Quando eu entro dentro do bonde, eles olham, provavelmente grego. Quando pessoas da Ásia entram dentro do ônibus, muitas vezes eles vão escutar o próprio muçulmano, go back to where you come from, ok? Isso assim, voluntariamente. E isso a gente não passa por essa questão de racismo. O próprio pessoal da diáspora africana. Então, eles têm muitos problemas que a gente não conhece. Muita discriminação, muito mais barreiras pela própria questão da cor da pele ou da próprias feições faciais e tudo. Então, você começa a ver uma Austrália também diferente. Também Exatamente. Que muita diferente. gente não tem ideia, né? Muita gente não tem ideia. Você vê, a gente mesmo, eu te falo sinceramente, é uma questão surpreendente. A primeira vez que eu entrei numa reunião que tinha 25 pessoas da religião muçulmana, e eu fiquei assim surpresa, e de repente você vê pessoas como você. Então, essa própria questão de você quebrar as barreiras, porque você começa a ver as pessoas da forma que elas são. Não aquela distinção com relação ao que você usa dentro do seu processo de religião. Você acha que é importante para os brasileiros que estão chegando agora, quem está pensando em vir, ou quem já está aqui, nunca se interessou em abrir mais os olhos para entender essas diferenças e conhecer mais sobre as outras culturas? A gente está num dos países mais multiculturais do mundo. Do mundo. A importância da gente entender sobre as outras culturas, sobre as outras religiões, sobre, enfim, o estilo de vida das pessoas.
qual a importância disso para você, no sentido individual de cada um mesmo, da É, pessoa evoluir como pessoa mesmo? exato, é exatamente isso. Em termos de individual, é crescimento, ok? Em termos de trabalho, se você pensar, o departamento que eu tinha no governo, que era lida no governo, tinha 27 culturas. Então você vai se deparar, porque você não joga a sua cultura fora quando Uhum, você vem para cá, você carrega por muito tempo muitos aspectos culturais e você vai encontrar pessoas que também vai, da mesma forma que você, vai carregar aspectos culturais. Então, o que que você tem que fazer? É abraçar essa oportunidade, entender, para você ter um melhor relacionamento dentro do trabalho, porque isso é esperado de você, uhum. de muitas formas, até mesmo como gestão. Existem pessoas, existem culturas onde você olhar no olho é algo desrespeitoso, ou eles olham para baixo. Na nossa cultura não é uma questão de: "Ei, olha para mim, eu estou conversando com você". Uhum. Em outras culturas é diferente. Então, se você pretende ser uma pessoa que vai avançar em termos de carreira, você vai trabalhar com isso. Como gestor, você vai ter que entender como lidar com uma pessoa que talvez está num nível de sensibilidade ou orgulho muito maior do que você imaginava. Porque a nossa forma de lidar com pessoas, com funcionários, é completamente diferente daqui da Austrália. Uhum. E como uma pessoa que vive em sociedade, né, fundamental a gente olhar Absolutamente. para os lados e saber Isso. quem está do nosso lado e entender, né, ah, o que as pessoas trazem de bagagem, né, o que elas É. carregam, enfim. E a realidade, desculpa te interromper, todos nós temos bagagem, todos nós temos preconceitos com Sim, relação a alguma sim. coisa. O mais importante é você reconhecer de que essa fala de não é nem uma questão de fraqueza, de que você tem. E aí, mesmo a sua opinião, que é algo bem britânico, eles são muito cautelosos com relação a expressarem a opinião deles com relação. Ou se eles se expressam de uma forma, eles usam uma parte figurativa e vem nessa parte de comunicação. Uhum. É o que eu falo para pessoas que estão trabalhando. Nós nunca tivemos, isso aqui está errado. O britânico muitas vezes vai falar assim, eu acho que você precisa dar uma olhada Aham. nisso aqui, entendeu? Então, assim, é algo que é muito. É bem mais É de uma legal se forma você. É uma educada. forma educada de falar, é melhor você prestar atenção nisso aqui. E que muitas vezes passa despercebido. Uhum, Eu uhum. sempre dou o exemplo onde a gente pensava assim, uma pessoa falar assim para você, "You're really passionate about this", que era É. um elogio, né? Uhum. O que eles estão tentando te falar é É menos. que tá demais, Tá exatamente. demais. Que às vezes eu não acho bom também não, confesso. Eu acho eles educados demais às vezes. Algumas pessoas, né? A gente não tá generalizando, mas enfim, é meio velado às vezes. O racismo, o preconceito, porque é isso, eles têm que ser muito educados, enfim. É Então sutil. acho que É. tem os dois lados ali. Não Mas tem, eu claro, concordo. atacar as pessoas nunca é bom, lógico, Exatamente. E, né? e isso é esperado de você, de É. quando você conversa com uma pessoa, você vai conversar até mesmo respeitosamente Uhum, hoje, uhum, pela questão do que tá tudo quanto é posto. Se uhum. você, qualquer lugar que você for, repartição pública, tipo assim, me trata com respeito, Sim, porque eu sim, não tenho obrigação nenhuma. Coisa do governo, se você liga, se você levantar sua voz, exatamente. eu vou desligar. Uhum. Então toda essa troca já está acontecendo. É. O que eu acho que é, para mim, por exemplo, voltando a essa questão de convivência, como eu te disse, todos nós temos preconceitos, todos nós somos racistas até um certo ponto. É muito raro você ver. A questão é, você tem que se educar para como você conversar, porque negar também, a gente discute muito isso em diversos fóruns. A gente pensa que o racismo existe só entre a supremacia branca e o resto. Não. Uhum. Não é. Na realidade, é uma para mim, pessoalmente, de observar as pessoas, ela é algo natural, tribal, que aconteceu numa época onde veio uma pessoa fora que você não conhece, você tem um instinto de proteção até que você conheça essa pessoa.
E quem olha em história, você vai saber que isso sempre teve lá de uma forma diferente. Dentro da polidez, eu concordo com você que muitas vezes o assunto se perde se você é extremamente polido. Mas é isso, tem que ser reconhecido, tem que ser discutido Discutido. E tem que ser combatido, né? Combatido. Isso é fato. É. Mas, bom, a gente já está com quase 1 hora de conversa aqui, Nossa. tá ótimo o nosso papo, mas a gente vai caminhando aqui para as últimas perguntas. Então, para concluir só esse assunto das mulheres, que eu acho muito importante, mulheres imigrantes, né, que a gente tem muitas mulheres na nossa comunidade brasileira, e a gente sabe que a questão do visto é algo que pode dificultar ainda mais a situação de uma mulher que quer sair de um relacionamento, por exemplo. Sim. A dependência, não só financeira, mas com relação ao visto, que é o que acontece muito aqui na Austrália. Exatamente. Né? A gente tem o visto, o Partner Visa, que é um visto para quem se casa, né, com um australiano, enfim. Ou mesmo tem pessoas que estão atreladas no visto de estudante, ou estão atreladas no visto de trabalho. Então, eu queria que você, né, deixasse aqui um recado mesmo para as mulheres com relação a isso, né? Se as mulheres estão passando por uma situação difícil, se elas têm medo por estarem ligadas a uma pessoa com relação ao visto, ou mesmo questões financeiras, o que você tem a dizer, já que você atua nessa área, né? Ok. Uma das coisas que eu gostei de ver recentemente, eu até pedi a Del para publicar, o Departamento de Imigração acabou de colocar um documento em diversos idiomas, inclusive em português, com relação a isso de visto, porque a questão da coerção era exatamente isso. Eu vou cancelar o seu visto. E o departamento, ele é bem claro. A única pessoa que cancela visto aqui sou eu. Somos nós. Ninguém mais. Então, isso não existe. A segunda parte, com relação a ver, existe todo um processo que as pessoas precisam saber, que nós temos, eu posso falar que agora nós temos, porque a Adele, ela é a área dela de trabalho que ela fez Community Development. Existe toda uma informação que você pode pegar. A coisa mais importante que existe para uma pessoa que chega aqui entra numa rede de contato, vai para as comunidades ao seu redor para você entender como que tudo funciona para você. Entra em contato com a gente também, porque o que você vê, o que você entende como abuso, ele é muito maior se você está com um parceiro que não quer que você aprenda inglês. Você não tem uma conta bancária você mesma. Você não consegue trabalhar porque a pessoa não quer que você trabalhar. Isso, para mim, são as bandeiras vermelhas, como eles falam, as bandeiras vermelhas. Flags, né? Exato, porque para você viver aqui, você tem que entender aonde você está. E se isso te está sendo negado, existe alguma razão. E é por isso que existe em qualquer lugar, não só na Brisa, como também dentro da sua comunidade. Qualquer pessoa que você chegar à comunidade, tenta entender quem são essas organizações. Porque toda pessoa tem uma chance. É a mesma coisa do estudante, que é sempre explorado muitas vezes. Existe uma coisa que também é em português, que se chama Fair Work Australia. Esse site é em português. Então, entenda o que é, pelo menos, um salário mínimo. Que é o órgão voltado, né, para os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas. Que, aliás, são iguais para todo mundo, independente do visto da pessoa. Independente de visto que você está. Porque se você está ganhando menos que o salário, você pode até aceitar. Mas o que eu sempre falo para as pessoas, você também está criando um precedente. Porque antes, muito antes, e eles falam assim, não, o australiano é preguiçoso. Desculpa falar isso, mas para mim o australiano não quer ser explorado. E o australiano que nasceu aqui, ele conhece muito da lei para falar, eu não vou ser explorado. E ele nunca vai ser explorado. Então, quando você cria essa aceitação de ser explorado, você abriu um precedente para os exploradores continuarem a explorar outras pessoas, ou pelo menos tentarem. E eu conheço diversos estudantes que falam, não, eu já sei e eu não vou aceitar um salário a menos do que isso. E essa parte é extremamente importante, porque o estudante às vezes não conhece. Sim. E a outra parte também que eu acho importante, existe 25%, deixa eu fazer essa questão de parte, existe 26% da população da Austrália que voluntaria.
O voluntariado aqui é algo sério, onde as pessoas esperam que você vai se desempenhar do mesmo jeito e eles te ajudam, esse trabalho te ajuda a conseguir outros trabalhos também. Verdade. É, conta Diver muito no currículo, né? Conta Quando no você coloca que currículo fez um trabalho e voluntário também eu e já você fiz. aprende, né, quando Você você está aprende, fazendo. mas você é referência, porque eu já fui referência Uhum. para diversas pessoas aqui e eu trato eles como se eles estivessem trabalhando. Então, quando os Sim. empregadores me contatam, eu dou uma descrição. Ele é um ponto de referência. E conta porque as pessoas veem que você está tentando fazer, principalmente se é na sua área de atuação. Uhum. Ela é extremamente importante, que é como você consegue a experiência para você continuar a progredir na sua área. A gente sabe que não é todo mundo que pode fazer, porque, né, tempo, as Tempo, pessoas estão tempo. estudando, trabalhando, às vezes realmente é difícil, mas para quem tem essa possibilidade, pode ser bem Exato. interessante mesmo, em vários aspectos, né? Principalmente se você quer desenvolver o seu inglês. Uhum. É outra forma de você Verdade. tentar entender o que é o ambiente de trabalho dentro de uma cultura onde você vai trabalhar com diversas pessoas e você só pode falar inglês. Bom, estamos caminhando para o encerramento do nosso podcast, Alba. Duas coisinhas. A primeira, o que que fica para você de todo esse trabalho que você tem feito durante todos esses anos, né? Principalmente esse trabalho mesmo voluntário, voltado para as comunidades, para a comunidade brasileira, para as mulheres imigrantes, refugiadas, enfim. O que que isso traz para você? E talvez quais resultados você viu no decorrer desses anos que foram realmente importantes? Que você viu, nossa, realmente, o meu trabalho e o trabalho das pessoas, né, que estão Que estão comigo nessas comigo, organizações faz diferença? Ah, eu acho que mais do que, porque eu trabalhei 30 anos no setor comercial, a diferença principal para o setor comunitário é que tudo que você faz para as outras pessoas, ele vem para você. E ele vem em forma de conhecimento. Uhum, Existe, para mim, vem um conhecimento muito grande de diversas áreas, de diversos problemas, de diversas situações que eu imaginava que existiam. E é claro, a satisfação de crescer como indivíduo, porque quando você consegue fazer uma coisa, e quando eu vejo que a pessoa conseguiu visto, quando eu vejo que eu ajudei alguém a conseguir um trabalho, porque eu trabalhei no resumê da pessoa, e quando eu vejo o sucesso que eles têm, aquilo me deixa muito feliz, porque é exatamente isso. Para terminar, eu vou cotar uma Mahatma Gandhi. Como é que ele chamou? Lose yourself, to find yourself. Para você se encontrar, você precisa se perder em prestar serviço para outras pessoas, porque é isso que vai te trazer a satisfação. Trabalho, ele vai ser uma parte da sua vida. 30, 35 anos. Todo esse trabalho, você pode fazer aquilo o resto da vida. E você se encontra cada vez. E você cresce na diversidade de problemas ou situações que você olha, caramba, eu nem pensava que isso ia acontecer. E você cresce. E você cresce também naquela parte de, caramba, eu consegui apoiar a pessoa para sair de uma situação. E isso é extremamente é um conforto que você tem, e o próprio conforto das pessoas que agradecem o apoio, e que falam que realmente, assim, talvez muitas vezes nem a família estava no nível de conhecimento para ajudar. uhum. Que é isso, conhecimento e você ter o conhecimento para compartilhar com outras pessoas. Isso para mim é privilégio na minha vida. Por último, seu contato com o Brasil. Você é mineira, Sou mineira. né? Você tá para ir para o Brasil Sim, muito sim. em breve. Você mantém esse contato com o Brasil, mesmo depois de mais de 30 anos fora do país, enfim. E você se sente ainda muito brasileira? Você sente falta de estar lá, da nossa cultura, apesar de conviver com outros brasileiros aqui? Como é que é a sua relação com o Brasil hoje? Eu tenho, amigos que a minha família mudou para cá também, eu consegui trazer Hum, a minha família para cá e eu acho que isso fez uma diferença muito é. grande. Em termos de onde eu vivo, eu saí do Brasil com 26 anos de idade. Eu vivo aqui há 37 anos. Então, em termos do que eu sou, da minha essência,
Eu nasci brasileira e aquela parte da cultura ainda existe em mim, mas eu vivo esse mundo inteiro aqui. Uhum. Adoro comer quibe, adoro pão de queijo, é minha terapia, tá? Você faz o pão de queijo? Você Não, prepara? eu tenho uma outra amiga mineira que tem essa Ah. capacidade de fazer o pão de queijo como meu pai fazia. Então, a gente brinca muito, de vez em quando eu asso o pão de queijo, ponho numa cumbuquinha, tiro fotografia e mando para os meus amigos brasileiros e escrevo terapia. Tipo assim, uns 6 pão de queijo de uma vez. E isso, essa parte da nossa cultura, onde a gente pega, e isso é extremamente importante, principalmente depois que você fica mais um adulto mais velho, onde você lembra aquela parte de infância. O que eu falo sempre para as pessoas, eu como sonho de valsa, não porque é o melhor chocolate do mundo, Até porque já foi bem melhor, vamos ser sinceros. mas é toda aquela Sim. questão de você lembrar algo de infância. E toda a conexão que eu tenho dos meus amigos brasileiros é o que a gente fala da infância que teve, as coisas que a gente comia, que ria, que fazia em infância. Então, adoro. Então, essa parte de mim, o contato que eu tenho é mais com o grupo de brasileiros que eu tenho aqui, meus amigos do peito que eu tenho aqui, o que eu faço com as outras pessoas. Eu não sei o que está com isso, eu sou apolítica, eu não tenho mais aquele contato do que acontece no dia a dia. Mas o que eu tenho é o orgulho de ter nascido num país que é considerado exótico. Todo mundo fala, se eu falo para você, estou indo para onde? Para o Brasil. Oh my God! Você está indo para o Brasil, então existe aquela associação com o exótico e que uma cultura também que é tão diversa quanto a nossa cultura daqui. É que a gente, às vezes, não presta atenção com 500 anos, mas tem muitas pessoas que foram para o Brasil também, como vieram para cá. Então, para mim, eu acho fascinante e até mesmo comparo com paralelos com o que a gente vive aqui no dia a dia. Alba, muitíssimo obrigada, viu, por esse bate-papo. Foi um prazer Um conversar com prazer. você. A gente O falou de prazer foi várias meu. coisas diferentes. Muito interessante a sua história e todo o seu trabalho, né? Trabalho profissional, voluntário, enfim. Obrigada mesmo. Bom, deixar aqui os sites, né? O site da Sim, Brisa, sim. para quem quiser saber mais informações. Abrisa.org.au. Abrisa.org.au. E tem também o site da Associação Voltada para Mulheres Imigrantes Refugiadas, que é mwv.org.au. Você fala geralmente em inglês, né? Aí fica confuso. É org também, né? É org também, são todas sem fins lucrativos. E também, assim, deixar o meu recado para as pessoas. Se você precisa, o e-mail, ele é algo que para mim é muito mais fácil de contatar. E para entrar em contato com a gente, eu nunca disse não para uma pessoa que precisa de contato, nunca disse não para o estudante que fala, dá uma olhada aqui no meu resumê ou no meu currículo. E se também a pessoa quer tomar um café uma vez, ok? Por 1 hora, Alba, me fala isso aqui, o que eu estou planejando. Por quê? Você ter esse conhecimento assim que você chega, ele é fundamental. Porque a carreira, tudo que aconteceu para mim era uma parte de estratégia, de pensamento e de foco no que você quer desenvolver. Seja só para aprender inglês, seja para tentar ficar aqui na Austrália, explicar o que é o website, explicar quem são as organizações que as pessoas deveriam contatar e entender esse mundo aqui, que a cada dia eu estou entendendo mais. Nunca parei. A gente nunca para, A gente de nunca aprender. para. Cada hora tem uma coisa aqui, uma situação para você aprender. Maravilha, obrigada mesmo. Obrigada a você. E para você, muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo. Quer conhecer mais histórias inspiradoras? Se inscreve aqui no canal do Bastidores do Intercâmbio. Até a próxima.